100 anos atrás, os físicos criaram a ciência da física quântica para melhor entender e explicar o experimento da dupla fenda. Eles ficaram extasiados com a nova descoberta. Surpreendentemente, a matéria, o materialismo e o determinismo, afinal, não descreviam a estrutura fundamental da realidade. Embora o materialismo estivesse claramente errado, sua alternativa parecia ao mesmo tempo misteriosa e ilusória. A maioria dos que estiveram na vanguarda da criação desta nova ciência concordaram que a estrutura fundamental da realidade tinha alguma relação com a informação e a consciência, mas não conseguiram produzir qualquer tipo de teoria racional a respeito. Consequentemente, Niels Bohr, um dos líderes deste grupo de físicos, convocou todos os melhores cientistas do mundo à época para uma reunião em Copenhague. Felizmente, todos posaram pelo menos uma vez, para uma foto deste histórico momento. Claro, Albert Einstein está à frente e no centro do grupo. Lorentz está à sua direita e Madame Curie está à direita de Lorentz. A maioria dos criadores e facilitadores da mecânica quântica também estavam lá. Os criadores Bohr, Heisenberg, Planck, Schrödinger e os colaboradores Pauli, Bragg, Dirac, Compton e de Broglie. O plano de Bohr era apenas descrever os resultados da sua investigação e discutir a enorme mudança de paradigma que esses resultados implicavam. E aqui temos Eugene Wigner e John von Neumann. Wigner recebeu o Prêmio Nobel de Física. Primeiro, há uma citação de Wigner. As leis da mecânica quântica não podem ser formuladas sem recorrer ao conceito de consciência. John von Neumann, uma criança prodígio, foi um gênio polimata que fez contribuições seminais para a matemática, a física, a ciência da computação e a engenharia. Juntos, Wigner e von Neumann criaram a interpretação consciência-causa-colapso da mecânica quântica, na qual a consciência é postulada como necessária para a conclusão do processo de medição quântica. Albert Einstein, também ganhador do Nobel, inicialmente duvidou da veracidade da emergente física quântica, dizendo a famosa frase, Deus não joga dados com o universo. Mas depois que vários outros experimentos verificaram a exatidão da mecânica quântica, ele a abraçou integralmente. Aqui estão 3 citações suas. A realidade é apenas uma ilusão, embora uma muito persistente. Se pensarmos no campo como sendo removido, não resta nenhum espaço, uma vez que o espaço não tem uma existência independente. E, portanto, é claro que o espaço da física não é, em última análise, algo dado em natureza ou independente do pensamento humano. É uma função do nosso esquema conceitual, da nossa mente. Em seguida, vem Max Planck, outro ganhador do Prêmio Nobel, com 3 citações. Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos assumir por trás desta força a existência de uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matriz de toda a matéria. Considero a consciência fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Não há como ficar por trás da consciência. Uma nova verdade científica não triunfa por convencer os seus oponentes e fazê-los ver a luz, mas sim porque seus oponentes eventualmente morrem e cresce uma nova geração que está familiarizada com ela. Aqui você vê Niels Bohr, mais um ganhador do Prêmio Nobel, com 2 citações. A visão de mundo do senso comum, em termos de objetos que realmente existem lá fora, independentemente das nossas observações, a realidade objetiva, entra em colapso total diante do fator quântico. Se a mecânica quântica não o chocou profundamente, você ainda não a entendeu.
O próximo é Werner Heisenberg. Sim, outro ganhador do Prêmio Nobel, com 2 citações. Os próprios átomos ou partículas elementares não são reais. Eles formam um mundo de potencialidades ou possibilidades em vez de um mundo de coisas ou fatos. A separação entre o observador e o fenômeno a ser observado não é mais possível. Finalmente, terminamos com uma citação de Erwin Schrödinger. A consciência não pode ser explicada em termos físicos, pois a consciência é absolutamente fundamental. Não pode ser explicada em termos de qualquer outra coisa. Você acabou de ouvir dos principais fundadores da física quântica. É uma pena que alguns, muito menos talentosos, descartem as ideias destes homens só porque foram incapazes de compreender ou alcançar o que estes físicos extraordinariamente brilhantes consideraram óbvio. É bem sabido que brilho excepcional costuma vir acompanhado de uma visão mais ampla e, em geral, não está disponível para qualquer um. Essas pessoas representavam o melhor e mais brilhante disponível. Juntos, criaram uma imensa sabedoria coletiva que até os dias de hoje nunca foi alcançada e muito menos duplicada. Eles foram capazes de intuir corretamente a resposta certa, mas não sabiam como transformar seu conhecimento intuitivo em ciência lógica. O conceito-chave de que necessitavam, a possibilidade de uma realidade computacional, não seria inventado até 6 ou 7 décadas depois. Os resultados de Copenhague e as suas representações matemáticas provisórias evoluíram para dominar a nova ciência da física quântica durante as 5 décadas seguintes. Infelizmente, a formulação matemática da teoria quântica cresceu rapidamente, enquanto a compreensão fundamental do que, do como e do porquê não fez qualquer progresso. Como poderia uma onda de probabilidades colapsar e se tornar uma partícula física? Eles sabiam que aquilo que era necessário era uma nova perspectiva, uma grande mudança de paradigma, um ponto de vista diferente, algo fundamental, e, portanto, simples e elegante. E com esta nova perspectiva, tudo se conectaria em uma compreensão coerente. Como a física quântica e a relatividade eram claramente incompatíveis, e de escopo limitado, ficou claro que deveria haver uma compreensão geral e mais fundamental, da qual tanto a relatividade quanto a física quântica poderiam ser derivadas. Na busca desse objetivo, Albert Einstein cunhou a expressão teoria de tudo, TOE, e começou a trabalhar em uma pequena TOE que ele chamou de teoria do campo unificado. E ele falhou. O mesmo aconteceu com todos os outros que vieram depois dele. Einstein passou os últimos 20 anos de sua vida tentando construir uma base científica, tanto na física quântica quanto na relatividade, que se tornaria uma teoria de tudo. Esta citação define o seu fracasso. É preciso encontrar a possibilidade de evitar completamente o contínuo, espaço e tempo conjuntamente. Mas eu não tenho a menor ideia de que tipo de conceitos elementares poderiam ser usados em tal teoria. Einstein tentava dizer que é preciso ver o espaço-tempo como discretos ou digitais, como pixels, e, portanto, computáveis, e que os conceitos elementares exigidos por tal teoria devem estar além do espaço-tempo e, portanto, fora do nosso universo físico. Sim, isso significa que os conceitos necessários para resolver este quebra-cabeças devem estar dentro de um domínio que parece não físico para nós. Ao final, ele confessa que não tinha ideia de como proceder para desenvolver essa teoria. O resultado da falta de êxito de Einstein foi que, 30 anos após o início da física quântica, ninguém tinha qualquer ideia de por onde começar, muito menos de como prosseguir. Os resultados de Copenhague tornaram-se a interpretação de Copenhague menos intimidante,
que se tornou então uma entre nada menos que 13 explicações separadas da estranheza quântica. Durante essas 3 décadas, ocorreu uma mudança fundamental. Os físicos ficaram cansados de procurar aquele novo paradigma que finalmente permitiria ao materialismo explicar a física quântica. E estavam irritados com o que pareciam tolices que começaram a associar-se ao chamado paradoxo do observador, que claramente ligava a consciência aos resultados de Copenhague. Eventualmente, essa conexão com a consciência acabou apagada por uma exagerada generalização do emaranhamento. Assim, a interpretação de Copenhague, que se tornou embaraçosa, foi finalmente exorcizada porque era flagrantemente incompatível com o materialismo. As citações dos pais fundadores da física quântica que vimos anteriormente eram agora vistas pela corrente principal da física como resultado da imaginação hiperativa de algumas pessoas ingênuas que simplesmente não entendiam aquilo. Da descoberta excitante ao silêncio mortal. Inicialmente, todos estavam à espera de que o que falta surgisse, por aquela nova perspectiva da realidade que elucidaria tudo. Mas isso nunca aconteceu. Os físicos reconheceram inicialmente que precisavam de uma forma diferente de ver a realidade, de um novo paradigma. Mas depois de 7 décadas de tentativas, eles desistiram de bater suas cabeças contra aquela parede intratável e fizeram a segunda melhor coisa em que podiam pensar. Apenas negaram que houvesse um problema em primeiro lugar. A conclusão foi: problema? Que problema? A ciência quântica é apenas uma ciência naturalmente estranha. Ninguém jamais entenderá o mistério da física quântica. A mãe natureza apenas tem segredos que pretende guardar. Felizmente, temos a matemática. Não precisamos realmente entender o porquê. O que se seguiu foi um retrocesso dos físicos para renovar sua adesão ao materialismo e ao determinismo. Calhe a boca e calcule tornou-se um mantra para seguir em frente. A maneira de esconder a derrota, reivindicar a vitória e seguir em frente. É aí que a ciência da física está ainda hoje. Mesmo assim, algumas das melhores mentes perseveraram durante esse retrocesso. Por exemplo, 2 dos nossos melhores físicos, Edward Fredkin e John Archibald Wheeler, afirmaram que nossa realidade era discreta e computável. It from bit. Tudo vem da informação, o universo participativo. Estas ideias favoreceram uma nova perspectiva que afirma com precisão que a nossa realidade é baseada na informação. E uma minoria significativa de físicos concordou com isso. Infelizmente, como já tinha acontecido, depois de afirmar o óbvio, ninguém sabia como prosseguir. Pelo menos para estes físicos, o muro, isto é, compreender a verdadeira natureza da realidade, era um desafio em que ainda valia a pena pensar. 100 anos já se foram desde o início da física quântica, e nenhuma compreensão ou perspectiva nova surgiu, até agora. Mas primeiro, considere isto. Se esta nova perspectiva é tão impossivelmente difícil de encontrar, deve ser uma mudança de paradigma totalmente bizarra, que por alguma razão fundamental tem sido impossível de ser imaginada depois de 100 anos pelos físicos tradicionais. Além disso, ela deve existir inteiramente fora do materialismo, porque é aí que todos procuraram em vão durante um século. Então, a conclusão é: se esta nova perspectiva não soasse, à primeira vista, loucamente selvagem aos ouvidos materialistas, não poderia ser a mudança que precisamos para lançar nossa civilização para o próximo nível de compreensão. A ciência seguiu em frente. Eventualmente, a parapsicologia tornou-se aceita. A visão remota chegou ao Pentágono e um tsunami de outros estudos em universidades respeitáveis e outros lugares revelou experimentos parapsicológicos de alta qualidade e repetíveis. Se isso é novidade para você, procure ler sobre Jim Haddam. Com a porta fechada do materialismo sendo um pouco entreaberta pelo estudo sério das experiências paranormais, também aprendemos com as experiências de quase morte, EQMs.
A intenção alterando as distribuições estatísticas nos laboratórios PER e o potencial de prontidão de Libet, para citar apenas alguns. Eventualmente, uma série de paradoxos novos e antigos, como o efeito placebo, pequenas flutuações na velocidade da luz e o princípio antrópico, continuaram a surpreender e frustrar tanto as ciências leves como as duras, que lidam com o tangível e o intangível. Na maior parte dos casos, os cientistas convencionais reagiram a este influxo de pensamento mais amplo, fechando os olhos e as mentes, tapando os ouvidos com os dedos e declarando que todos, menos nós, parecem estar alucinando. Agora, aqui estou eu, um físico, e por que sou tão diferente dos meus irmãos? Sou incomum porque, embora tenha tido uma carreira de 35 anos de grande sucesso como físico profissional, meu trabalho diurno, também tive uma carreira de 50 anos e que continua como pesquisador da consciência, meu trabalho noturno. Para resumir uma longa história, na pós-graduação tive uma mente que abriu à experiência parapsicológica. Então, finalmente, me conectei com o Bob Monroe, autor de Jornadas Fora do Corpo, Jornadas Distantes e A Última Jornada. Aprendi como sair do corpo sempre que seja necessário. Experiência fora do corpo é uma metáfora terrível, porque a consciência não pode ser encontrada dentro de um corpo. Pense na experiência fora do corpo como uma capacidade perfeitamente normal de explorar a natureza da consciência a partir de dentro e não de fora, e que me tornei capaz de fazer isso com bastante consistência e precisão para realizar pesquisas experimentais para descobrir os fatos concretos da consciência e da realidade, dentro do reino não físico do Sistema Maior de Consciência, LCS. Foi principalmente esta capacidade que me permitiu descobrir esta nova perspectiva, esse novo paradigma que a ciência procurava há um século. Após 25 anos de pesquisa no domínio não físico da consciência, pensei ter finalmente entendido como e por que a consciência funcionava. Publiquei a trilogia de livros My Big Toe, MBT, em fevereiro de 2003. E alguns anos depois disso, pude derivar os fatos que faltavam, os paradoxos, o que estava por baixo dos fundamentos da física quântica e da relatividade. Apenas como informação, se você deseja fazer esse tipo de pesquisa para obter conhecimento e experiência em primeira mão, explorando o sistema de consciência maior, você pode encontrar as ferramentas necessárias em meu site. Em 2016, eu havia resolvido todos os paradoxos pendentes que pude encontrar, apresentado em uma reunião em Los Angeles 5 novos experimentos de mecânica quântica que forneceriam evidências para minha teoria, e desenvolvido completamente novos paradigmas necessários para apoiar uma física mais avançada. Os fundadores da física quântica estavam certos. O misterioso colapso da função de onda teve, de fato, relação com a consciência e a informação. Acontece que a consciência é fundamental e tudo mais pode ser derivado dela, incluindo a matéria e a física. Toda a realidade é baseada em informação. A consciência é um sistema de informação. A consciência não é criada pelo cérebro, é o cérebro que, junto com tudo mais, é criado pela consciência. Minha teoria explica de forma científica e lógica, com exatidão, o como e o porquê isso funciona. Esses novos paradigmas são ao mesmo tempo simples e elegantes, além de fazer com que absolutamente tudo faça sentido. Eles geram uma física nova e mais ampla, que descreve de forma mais completa e precisa o mundo objetivo, assim como fornecem uma nova ciência fundamental para o mundo subjetivo, algo que nunca tivemos antes. Os paradoxos fundamentais, antigos e recentes, estão agora resolvidos, sem a criação de novos paradoxos. Tudo isto com apenas uma suposição, que a consciência existe. Aqui, a consciência é simplesmente definida como percepção com uma escolha. Esta compreensão básica e fundamental não requer física nem matemática como pré-requisitos. Os fundamentos são simples, elegantes e diretos.
A complexidade é então construída sobre eles. Quando a base muda, tudo o que está acima dela também deve mudar. Esta mudança de paradigma é muito maior do que qualquer outra já ocorrida. Seria de supor que isso fosse verdade, devido à dificuldade que tem sido encontrá-los, e a quão dramaticamente isso mudará a visão de mundo de cada um de nós. Não se trata apenas da física. Tem também um forte impacto em todas as ciências, incluindo as sociais, e todas as ciências humanas. E mais importante, afetará todos a nível pessoal, afastando as pessoas da atual ética dominante de controle, poder e força. Uma ética que produz ganância, entre outras atitudes socialmente indesejáveis, para uma ética de cooperação, carinho e compaixão, que, entre outras coisas, proporciona uma otimização da escolha individual através do apoio mútuo e sustentável. E então, que feedback eu recebi dos outros físicos? Ainda e principalmente silêncio, exceto por alguns indivíduos que dedicaram tempo para compreender esta nova perspectiva. É verdade que para a maioria é extremamente difícil compreender, não porque seja inerentemente difícil, mas porque vai contra as nossas crenças culturais, técnicas e filosóficas. Me toma apenas 3 horas para explicar esses novos paradigmas, se não for interrompido por uma tempestade de perguntas. No entanto, a maioria das pessoas leva em geral cerca de 4 meses pensando seriamente sobre isso, fazendo perguntas e recebendo respostas para elas, antes que a maioria das consequências lógicas dessas 3 horas de explicação comecem a ser absorvidas em um quadro maior. Qualquer pessoa com inteligência na média pode facilmente compreender o básico. Compreender todas as consequências lógicas e como elas interagem e se cruzam com a sua vida já leva mais tempo. Temos tido muito interesse e suporte das áreas de engenharia, ciência da computação e medicina, porque essas são áreas orientadas para resultados e não para teoria. Em junho de 2017, publiquei o artigo revisado por pares no International Journal of Quantum Foundations, com a coautoria de um matemático da Caltech e um físico do JPL, que apresentou um conjunto de experimentos em mecânica quântica que poderiam fornecer algumas evidências para esta teoria. Não deveria surpreender que as citações que você ouviu dos melhores, mais brilhantes e competentes físicos do nosso tempo tenham se revelado absolutamente corretas. Sinto que se aqueles homens ainda estivessem vivos, todos apoiariam o meu trabalho. O modelo MBT é exatamente a resposta que eles procuravam e tem todas as propriedades que sabiam que deveria ter. E isso não ocorre porque eu trabalhei com esse objetivo. Eu não fiz isso. Meu trabalho foi concluído antes que eu descobrisse que esses estimados cavalheiros concordavam comigo. Tenho um canal no YouTube com mais de 82 mil inscritos e bem mais de 10 milhões de visualizações. E é algo que está crescendo. Tenho também um novo site onde você poderá preencher todos os detalhes que não tive tempo de discutir aqui. mybigtool.com. Este vídeo foi planejado para ser publicado no YouTube, então, de vez em quando, ele poderá ser interrompido por um anúncio. Você poderá retomar o vídeo após 4 segundos. Os experimentos de física quântica em andamento são financiados e administrados por uma entidade seriamente subfinanciada tipo 501c3, uma organização sem fins lucrativos passível de dedução de impostos e de caridade, chamada CUSAC, Centro para a Unificação da Ciência e da Consciência. CUSAC.org. Estamos perto de realizar o primeiro experimento em 2 universidades. O experimento seguinte é ainda mais caro e poderíamos usar alguma ajuda financeira se você estiver disposto a colaborar. Como saber se uma teoria é boa ou ruim? Richard Feynman, em uma palestra para iniciantes em física, descreveu uma época em que os melhores e mais brilhantes entre nós apresentaram a teoria de que os corpos celestes eram empurrados em suas órbitas por anjos. Ele perguntou à sua turma:
Como saber que esta não é uma boa teoria? Alguém na audiência disse, porque isso é estúpido. Ao que Feynman disse enfaticamente, não. Uma teoria não é considerada ruim porque não apoia nossas crenças atuais. Em geral, há pouca ou nenhuma diferença entre as nossas crenças e conhecimentos atuais, e ambos podem estar errados. Uma teoria, como a teoria dos anjos, é considerada incorreta se explica pouco, se requer demasiadas suposições e se cria mais incógnitas. Uma teoria é boa se explica todos os fatos conhecidos, prevê fatos novos com precisão, não cria mais incógnitas e se requer poucas suposições. Essa afirmação de Feynman descreve perfeitamente a teoria My Big Toe e apenas representa boa ciência, mas não representa a realidade atual das coisas. O politicamente correto e as crenças profundamente arraigadas dominam a corrente principal da nossa cultura e de uma academia em grande parte insular. Infelizmente, as novas teorias hoje são julgadas principalmente por quão bem apoiam ou não as crenças atuais. A teoria MBT da consciência e da realidade fornece uma física mais geral para o mundo objetivo e uma ciência totalmente nova para o mundo subjetivo. Os resultados de Copenhague derivam, com lógica e base científica, de nada mais que uma profunda compreensão da consciência. Ela explica a origem dos parâmetros físicos fundamentais como massa, tempo, espaço, carga e outros. Explica o que precedeu o Big Bang, o princípio antrópico, por que a velocidade da luz é constante e por que pequenas variações ocorrem ocasionalmente nela. Tunelamento de partículas, mutações biológicas não aleatórias, teoria do caos, potencial de prontidão de Libet, fenômenos paranormais e fornece novos insights sobre a teoria da mente de Freud, o paradoxo de Fermi, o universo em aceleração, sobre ontologia, epistemologia, cosmologia, teologia e filosofia. Finalmente encerrando a discussão entre idealistas e realistas. Fornece ainda informações sobre EQM, experiências de quase morte, efeito Mandela e muitos outros mistérios da paranormalidade e da consciência. Explica o que acontece quando você morre, por que você tem um propósito e qual é ele, e como tornar o mundo em um lugar melhor, mais sustentável, solidário, gentil e atencioso. Trata-se de um modelo de realidade, ou TOE, simples e elegante. Antigos problemas complexos e difíceis são reduzidos a problemas simples com soluções óbvias. Até agora, nenhum problema fundamental foi encontrado que esta teoria não possa resolver com clareza. Tentamos durante anos e sem êxito encontrar algum problema assim. Além disso, My Big Toe não cria problemas adicionais. Colocando de forma breve, é improvável que My Big Toe conseguisse atingir o nível de sucesso que alcançou sem estar amplamente correta. Eu e muitos outros estamos convencidos de que esta TOE será um dia adotada pela ciência convencional, apenas porque representa uma física melhor. A verdade não é algo frágil e acabará por subir ao topo da pilha de ideias concorrentes. E quando isso acontecer, essa compreensão mudará tudo. Esta